Boa tarde a todos os presentes e aqueles que nos acompanham ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Daremos início ao quarto debate entre os candidatos a reitor do Instituto Federal Fluminense, hoje realizado no Campus Avançado Cambuci. Lembrando a todos que a Comissão Eleitoral disponibilizou formulário para perguntas que serão utilizadas no debate. Esses formulários estão aqui do lado dessa caixinha branca. As perguntas devem ser depositadas na urna nos intervalos do primeiro e segundo bloco. Essas perguntas serão utilizadas no terceiro bloco do debate, tá? As perguntas não precisam ser identificadas. Iniciaremos com a leitura de um breve currículo dos candidatos Carlos Arthur Areias e Vitor Saraiva. Professor Carlos Arthur é ex-aluno do curso técnico de Eletrotécnica da Escola Técnica Federal de Campos, possui graduação em Engenharia Mecânica na Universidade Federal Fluminense e mestrado em Administração na Universidade Federal de Santa Catarina. Iniciou sua carreira no IF Fluminense em 93 como docente na UNED Macaé, onde atuou como professor e nas funções de coordenador de laboratórios do curso de Eletromecânica, coordenador do curso de Eletromecânica, assessor da direção, diretor-geral, coordenador de relações empresariais e comunitárias, coordenador de programa de formação de trabalhadores. Em 2009, foi removido para o Campus Centro e, além de atuar como professor, foi diretor de Desenvolvimento Institucional e Extensão. Na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, atuou entre 2012 e 2016 como coordenador-geral de fortalecimento dos sistemas públicos de educação profissional e tecnológica e diretor de integração das redes de educação profissional e tecnológica. Na reitoria do IF Fluminense, ocupou as funções de diretor de Planejamento Estratégico e Avaliação Institucional, diretor de Planejamento. É membro do Núcleo de Estudos sobre Acesso e Permanência na Educação desde 2019. Ocupa a função de pró-reitor de ensino do IF Fluminense desde 2017, contribuindo na elaboração e implementação de diversas políticas educacionais, em especial as que têm como base o acesso, permanência e êxito dos estudantes. Vitor Saraiva é professor de Biologia do Instituto Federal Fluminense, mestre em Ciências Biológicas, Biofísica e doutor em Ciências Biofísica. Realizou pós-doutorado em Bioquímica e Micro-organismos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua como docente dos cursos em nível técnico, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Participou ativamente da consolidação do Campus Cabo Frio e na descentralização administrativa do mesmo, como diretor administrativo. Entre os colegiados institucionais, representando os docentes, foi eleito membro do Conselho Superior do Instituto Federal Fluminense e, posteriormente, representando o Colégio de Dirigentes. No âmbito da pesquisa, tem experiência nas áreas de imunologia e farmacologia, e no que tange à extensão, coordena o projeto Comunidades Remanescentes de Quilombos. Na pandemia, atuou na Comissão de Biossegurança. Como gestor educacional, desempenhou a função de coordenador de ensino superior e pesquisa em 2010, de diretor de administração e como diretor-geral do Campus Cabo Frio, de 2016 até o presente momento. Vamos às regras do debate. O debate será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, os candidatos apresentarão seus planos de trabalho. No segundo bloco, cada candidato poderá dirigir até 2 perguntas previamente elaboradas para o candidato concorrente. O terceiro bloco do debate será composto de perguntas da plenária aos candidatos. E, por fim, o quarto bloco do debate será destinado às considerações finais dos candidatos. Neste primeiro bloco, os candidatos apresentarão seus planos de trabalho em, no máximo, 10 minutos. A ordem das falas foi definida em sorteio realizado na presença dos candidatos e será alternada de posição a cada fala. O primeiro a se pronunciar, conforme sorteio, será o professor Carlos Arthur Areias, seguido do professor Vitor Saraiva. Os cronômetros estão posicionados na frente dos candidatos. Com a palavra, professor Carlos Arthur Areias. Boa tarde a todos e a todas. Como está sendo transmitido, eu vou primeiro me descrever. Eu sou Carlos Arthur,
Sou um homem branco, de 1,80 m, magro, tenho cabelo castanho já ficando grisalhos por conta dos meus mais de 50 anos. Estou usando uma camisa listrada de bege e preto, e para quem está na plateia, eu estou à esquerda de vocês. Queria cumprimentar também, aproveitando, nossos intérpretes de Libras que têm nos acompanhado hoje com uma pequena ponta de inveja, porque eles estão trancados na van com ar-condicionado e a gente está num calorzinho um pouquinho maior. Primeiro, eu queria dizer para todos vocês, fico muito feliz quando a gente pode conversar com os alunos, né, que todo o processo, a gente tem falado sempre isso, todo o processo eleitoral, todo o processo dentro de uma escola é um processo pedagógico, para todos nós, servidores e para os estudantes também. Mais do que quem vai ser o próximo dirigente, e aqui nesse campus, o que muda com a mudança de dirigente, o que muda na reitoria, é o que a gente aprende desse processo. Como é que a gente sabe ler o nosso colega, como é que a gente se responsabiliza pelas coisas, como é que a gente assume nossos acertos, nossos erros, como é que a gente se dispõe como servidor a tentar fazer as coisas melhorarem. Então, o ganho para todos nós é que a gente saia com uma compreensão maior, um entendimento maior, porque muitos de vocês que vão sair daqui vão para uma outra instituição, vão trabalhar e vão levar essa experiência do que é uma disputa sincera, saudável, honesta, na hora que a gente constrói uma escola como a nossa. Nós vivemos anos muito difíceis, né? Eu confesso a vocês, a gente conversava hoje, teria sido muito melhor se a gente tivesse passado por outro período. Sobretudo do ponto de vista objetivo, nem falo do ponto de vista ideológico, né? Estamos desde 2015 sem poder contratar servidores, e nossas escolas vinham crescendo. Estamos com um orçamento reduzindo assustadoramente desde 2015, desde a mesma data. Apesar disso tudo, temos desafios muito fortes pela frente, mas temos muitas conquistas a celebrar também. Aqui, em especial, há alguns pontos que tocam de maneira muito particular, e eu queria colocar isso antes de falar um pouco nas nossas propostas do programa, né? Esse é um campus que foi criado num quadro muito pequeno, é um campus de 20 professores e 13 técnicos administrativos, agrícola ainda. Destacar que lá em 2019 a gente mandou um ofício para o MEC, pedindo para transformar, desde aquela época, nossos campos avançados, com 3 argumentos diferentes. O principal para Cambuci era, não é possível ter um campus agrícola com um quadro desse tamanho, sobretudo pela quantidade de técnicos administrativos. Não tivemos resposta positiva, mas, posteriormente, o MEC admite, já nesse ano de ingresso, que transforma os campos avançados em campos 40, 20, seria uma possibilidade de aumentar a quantidade de professores, que vai permitir que a gente consiga, inclusive, verticalizar e criar novos cursos conforme está planejado. Mas ainda há muitos gargalos, né? Aqui, em especial, questão de infraestrutura e uma questões ligadas à alimentação e transporte e à própria manutenção do campus, né? Todos tentamos, cada um no seu limite, na sua forma, consertar isso. Destacar para aqueles que estão aqui um pouco mais de tempo, né, que, embora ainda tenha muita coisa a se melhorar, há 4 anos atrás a gente criou uma política chamada de enxoval mínimo, que era, não vamos investir, à exceção de coisas urgentes, como acessibilidade e combate a incêndio, antes de conseguir que todos os campos tenham uma condição mínima. Eu estive aqui na inauguração dessa quadra, né, que seja biblioteca, auditório, refeitório, que está em obra de vocês, inclusive, já licitada, e, a quadra esportiva. Imaginar que a gente tem uma escola com curso integrado, que não tem uma quadra, até para os eventos e para o esporte, seria muito grave. Esse é um compromisso para frente, e a primeira coisa que eu queria colocar é essa. A proposta nossa é que a gente não se expanda mais. O Instituto vinha crescendo, número de campi, ano após ano, e a proposta nossa é, a gente só vai discutir um campus novo, só vai discutir implementar um campus novo, quando todos os campos estiverem consolidados. Senão sempre vai ter um mais novo, que falta mais coisa por fazer, sempre vai faltar alguma coisa para ser dividida, né, e a gente ainda não tem garantias legais para conseguir expandindo, né? Se a gente tivesse a garantia que o orçamento sempre cresce quando a gente cria uma coisa nova, seria muito bom, mas a gente não tem essa garantia. Hoje, como a nossa ideia é falar nessa abertura do nosso programa, de novo, só mais um item, além do nosso enxoval unido, eu queria destacar 2 outros pontos. A reforma de currículo, a nossa pró-reitoria de ensino, que eu ocupo nos últimos 6 anos, muitas vezes não aparece direto para todo mundo, mas ela é responsável pelos processos seletivos, ela é responsável pelo processo de diplomação, e ela é responsável por criar diretrizes para que a gente possa fazer nossos currículos. Garante, ao mesmo tempo, a autonomia do campus. Aqui, os currículos dos ensinos, cursos técnicos integrados foram reformulados segundo uma diretriz que teve a ampla participação de todos os campi, com debate em todos os campi. O professor Silvio, que está ali, era diretor do ensino de Quissamã, não me deixa mentir. Nós levamos mais de um ano, professor Silvio, para poder construir isso. Mas queria trazer alguns destaques do programa, e vou relacioná-los aqui. Foi um programa feito a muitas mãos, foram mais de 100 pessoas a escrever esse programa, conforme programado, né, e como nosso instituto é muito diverso, com a capilaridade muito grande, distribuída,
apresentamos uma proposta básica e ampliamos para muitas pessoas para apresentar no prazo que foi estabelecido qual era o nosso programa completo. Então, um deles é o nosso programa, conversava com os alunos vindo para cá, né, alguns estão no último ano, estão saindo, né, nosso programa de acompanhamento de egresso. A opinião de vocês, mesmo depois que vocês saem, é o que permite a gente discutir qual foi a dificuldade de conseguir emprego, qual foi a dificuldade ou facilidade de entrar numa universidade para quem quer estudar, o que a gente podia mudar nos nossos currículos. Então, o programa de acompanhamento de egresso como elemento no feedback, já vão ter saído. As diretrizes para alimentação escolar e a política de alimentação escolar, proposta pelo Fórum de Nutricionistas, que nós acatamos, está escrito no nosso programa, que vai discutir a infraestrutura necessária para cada refeitório, o pessoal necessário, a aquisição de itens, valor nutricional, entre outros itens, a ampliação dos nossos cursos, já previstas também no nosso PDI, vamos falar várias vezes dele, né? Ele prevê para onde nossos campos vão crescer, não é mais uma questão de iniciativa ano após ano, foi coordenado pela professora Aline Moraes, do PDI, mas a gente precisa crescer desde a formação do trabalhador até chegar na pós-graduação e muitas vezes garantindo que vocês possam verticalizar, muitos de vocês querem continuar estudando em nível superior. A ampliação da comunicação ela é fundamental, numa instituição que tem 16 unidades, juntando o campo e outras unidades, nossa comunicação nem sempre chega da maneira devida, embora a gente sempre se reúna nos fóruns, nunca chega completa e plena até para sobrecarga e volume de trabalho e de informações que as pessoas têm. Então, é um jeito da gente conseguir falar diretamente com uma espécie de agenda da semana, do tudo que está em andamento, para ninguém ser surpreendido. Para isso, entra um outro item, que é a proposta nossa de bolsa de representação estudantil, quer dizer, tem uma bolsa para aqueles que se dispõem a ocupar, de certa forma, um cargo na representação do estudante, e são o maior interlocutor para dizer o que está acontecendo, para que a gente não fique sabendo muito tardiamente, né, já que os servidores têm seus fóruns representativos no nível da reitoria como um todo, mas os fóruns de estudantes são sempre locais, a gente não tem isso tão organizado em nível institucional. A ampliação do PNAE, que é o plano de alimentação, e para mais da questão da comissão, que é principalmente o uso do pequeno produtor para o fornecimento de alimentos. Nós temos já algumas compras feitas assim, alguns campi usam, outros não usam, a gente quer levar para todo mundo, é muito melhor a gente conseguir direto do produtor os alimentos, os produtos não industrializados para serem repartidos, do que a gente ter a forma que a gente não consegue fazer na maioria deles. Manter a nossa captação de recursos é fundamental, hoje a gente depende muito de verba, a gente conversava hoje, né, de recursos extras que vêm de deputados, mas manter essa captação hoje ela tem sido fundamental para que a gente possa continuar expandindo, ampliar nosso quadro de servidores, e aí vem uma discussão que um dos caminhos é aumentar a tipologia dos campos que possam aumentar a sua quantidade de professores, para que a gente possa aumentar também a quantidade de cursos. A discussão do RSC, que é o reconhecimento de saberes e competências para os técnicos administrativos, que foi concedido aos professores, está na pauta prioritária e foi proposta do nosso reitor, inclusive, no MEC. Fortalecer a atuação multicamp, inclusive compartilhamento. Criamos uma regra nos últimos anos para que o professor possa atuar em mais de um campus. Aqui é um caso desse, o professor Arlindo vem de Pádua já atuar uma parte da carga horária dele aqui na atuação dos cursos. Elaborar um projeto político-pedagógico, nosso polo de inovação. O polo parece estar distante, mas ele tem sido um agente, tanto para a área de indústria, quanto para a área de agricultura, para novas tecnologias, empreendedorismo, e o nosso polo está disposto a atuar em tudo isso. Um novo ciclo do enxoval mínimo, quer dizer, melhorar as quadras, auditórios, alojamentos e bibliotecas, não basta tê-los, agora a gente precisa nivelar, a garantia que tem um mínimo, mas a gente precisa discutir se eles atendem de forma pelo menos parecida. E criar a comissão para investimento em laboratórios. Todos os campos têm demandas, ainda mais depois de 6 anos com recursos muito baixos. O que a gente quer é criar um grupo para discutir em cada campus quais são os gargalos. Nenhum de nós, eu tenho certeza, tem interesse em desenvolver um campus a partir da precarização de outro. Para terminar, nos meus últimos segundos, eu acho que o principal, e alguns de vocês vão votar pela primeira vez naquela urna eletrônica, que você vai lá e digita o número e dá aquele apitinho no final, e como eu falava que é um processo pedagógico, a gente entender quais são os papéis, por isso que a gente fala em autonomia, por isso que a gente fala em colaboração, né? Todo momento de fechamento de ciclo é um momento de revisão, e é muito importante que todos nós façamos uma autocrítica do que nós fizemos nesse período. Nós, na reitoria, os diretores gerais dos campi, o colégio de dirigentes, os fóruns todos que participaram das discussões. Eu acho que a grande arma de quem pretende ou se dispõe a continuar servindo, que é o nosso caso, não sou político, sou professor de sala de aula há mais de 30 anos, e uma forma que a gente consegue se entender. A gente pode ser do campus, a gente pode ser do IF como um todo, e a gente pode ser da rede federal. Obrigado por esse primeiro espaço. Obrigada, professor Carlos Arthur. Com a palavra, professor Vitor Saraiva. Olá, bom dia a todas e todos.
mais uma vez agradecer pela presença de vocês, né, professor Carlos Arthur também, por estarmos aqui nesse debate democrático, para a gente colocar aqui as nossas ideias. Agradecer todos os nossos colegas aí da comunicação, né, que estão aí de um lado para o outro aí todos esses dias, né, os nossos intérpretes de Libras também, obrigado por vocês estarem conosco todos esses dias. Ainda temos mais nove debates, né, para a gente poder trabalhar, então ainda tem bastante coisa para a gente conversar, para a gente avançar. No nosso plano de trabalho, gente, a gente tem como a centralidade desse plano, né, o estudante. Nós estamos aqui para trabalhar para os estudantes. E nós precisamos muito desenvolver as nossas políticas estudantis, né? Grande parte do que a gente conversou aqui com os estudantes, viu no nosso campus, depende muito dessas políticas estudantis. E nessa estrutura nossa, onde nós vamos ter aí uma prioridade para as políticas estudantis, nós estamos propondo uma pró-reitoria de políticas estudantis, onde a política estudantil vai ficar em primeiro plano na nossa estrutura organizacional, para que isso possa ser transferido para os campi, e com isso a gente ajudar os campi, as direções dos campi, num processo de integração, reitoria com os campi, desenvolver essas políticas. E isso é algo que é muito importante, inclusive, quando a gente fala da parte de arte e cultura, de esporte, quando a gente fala de uma formação integral, a gente não pode nunca esquecer a questão da diversidade, da igualdade, né? E é por isso que a gente tem como slogan o IFE para todas e para todos, né? É para isso que a gente vai trabalhar por essa igualdade. E a igualdade ela precisa também ocorrer entre os campi, né? Nós não podemos ter aí essa disparidade tão grande entre um campus e outro de um mesmo instituto. E eu acho interessante falar de enxoval básico, mas o enxoval básico ele não é só a questão da infraestrutura. É a questão da infraestrutura que a gente vê aqui, que a gente precisa muito, mas a gente precisa entender também que para atender os nossos estudantes, a gente tem que ter um nutricionista. Se a gente não tem um nutricionista, como que a gente controla a nossa alimentação aqui no campus Cambuci? Não é? Como que a gente sabe se aquele valor nutricional que está sendo servido na alimentação está sendo correto? Não é? Para não ter frango todo dia, certo? Para a gente poder ter a proteína correta dentro daquilo que se faz necessário dentro da alimentação de um estudante. Isso é um enxoval básico, além daquilo que a gente, sem dúvida nenhuma, precisa de infraestrutura. A gente precisa, por exemplo, de um veterinário aqui no campus. Por que a gente precisa de um veterinário? Para que a gente tenha um atendimento técnico adequado e para que não haja nenhum tipo de problema junto à vigilância sanitária, aos órgãos de regulação, né? O veterinário ele cuida da saúde também, ele é um profissional que a saúde pública faz parte da formação dele, e sem dúvida nenhuma, inclusive na relação desses estudantes com os animais e todos esses procedimentos, a segurança em saúde ela vem por conta também de termos esse profissional dentro da instituição. E aí, gente, eu vou trazer uma outra coisa para vocês na questão estudantil, que é a educação em saúde. Nós precisamos ter uma educação em saúde na nossa instituição, né? Tudo que diz respeito à saúde do estudante, à saúde do servidor, ela precisa ser muito bem trabalhada. Nós temos que trabalhar as nossas questões da psique, nós precisamos estar em constante interação com outras instituições para que a gente possa conseguir, através de cooperações técnicas, termos profissionais que possam atender os nossos estudantes, inclusive em relação à saúde física e à saúde mental. Tudo isso, gente, são políticas estudantis. E ela sempre estará em primeiro plano na nossa gestão. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos conversar, não é, com o MEC, com a CETEC, em relação aos recursos que a gente precisa para isso. E não só o MEC e a CETEC. Mas nós temos que lembrar que nós temos vários outros ministérios, e aqui, para o caso do Campus Cambuci, eu chamo uma atenção especial ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que é um ministério que, inclusive, vem trazendo projetos que são projetos que tratam, por exemplo, da extensão agrária. E aí eu já entro dentro do nosso programa na questão da curricularização da extensão. A extensão agrária vem sendo promovida por esse ministério e o ministro constantemente fala dos institutos federais do nosso país, sendo
um local onde isso pode acontecer para atender as demandas da agricultura familiar no nosso país e para que a gente possa preparar os nossos estudantes, preparar, né, os nossos profissionais para atender a essas demandas. E, além disso, nesse mesmo ministério, existe um incentivo a cooperativismo. Já ia errar de novo, falei mais cedo, ao cooperativismo. Por que o cooperativismo? Em Cabo Frio, por exemplo, nós conseguimos fazer com que a agricultura familiar local criasse sua cooperativa e passasse a vender para o IFE. E depois pode passar para vender para o município, para a Marinha. Por quê? Porque isso surgiu dentro de um projeto da nossa administração. E a gente quer levar isso para a administração da reitoria. Que a gente incentive o cooperativismo para que o PNAE possa ser aplicado. Então, não é só aqui, nós não estamos colocando só as propostas. Nós estamos dizendo aqui também como fazer. Não é? E através dessas iniciativas a gente consegue fazer. Lá em 2017, 16 para 17, nós tivemos os primeiros projetos de administração junto ao PNAE, desenvolvidos pelo Campus Centro e o Campus Cabo Frio, onde nós travamos uma batalha junto à administração e à procuradoria para conseguir executar o PNAE, até que a gente conseguisse e os outros campos também começassem a aplicar. Então, isso é política estudantil. É a partir daí que a gente entende o nosso instituto. Bom, para isso também, gente, uma outra questão muito importante é a captação de recursos aqui também destacada. Além das emendas parlamentares, nós precisamos ter um escritório de projetos e captação de recursos. Quando eu falo, por exemplo, de um ministério, como o Ministério da Agricultura, é aí que esse escritório de captação de recursos vai nos orientar e orientar os campi nessa aproximação com os campi, para que a gente possa captar os recursos além das emendas parlamentares. É muito importante colocar, por exemplo, aqui a gente tendo uma formação, né, da Escola da Terra, onde é um projeto que ele vem como era o Pronatec, um projeto extra. Mas quando isso acaba, como que fica essa nossa produção? Como que fica essa nossa formação? Nós já tivemos no passado o Pronatec com uma porção de cursos. Quando acabou o Pronatec, quando acabou, por exemplo, a ETEC, como que ficou a nossa EAD no Instituto quando acabou a ETEC? Por quê? Porque nós não tínhamos um planejamento para esse momento, além desses recursos extras que aconteciam anteriormente e parece que vão voltar a acontecer. E se voltarem a acontecer, nós temos que estar preparados para a execução deles e desenvolver uma instituição com os campi, a partir da escuta dos campi, para que a gente possa, sim, ter processos de formação profissional continuados. Não simplesmente eles se extinguirem quando esses programas acabam. Então, a gente tem que estar preparado, aproveitar a história e aprender com a história. Temos que estar preparados agora, nos prepararmos no presente, para mais na frente a gente desfrutar, para nós desfrutarmos tudo aquilo que é preparação agora. E isso é função da reitoria. Isso é função da gente estar próximo a vocês, estudantes, a gente está próximo aos campi, com total respeito àquilo que vocês reivindicam. Porque a reivindicação do estudante é sempre justa. Nunca será injusta. Qualquer reivindicação dos estudantes é justa. É justa porque é a partir do estudante que a gente sabe da nossa necessidade, é a partir dos nossos servidores que nós sabemos da nossa necessidade, é a partir daí que a gente constrói um instituto que seja realmente integrado. Não simplesmente algo que regras são criadas, instruções normativas são criadas, e se lá na ponta elas não são aplicadas, elas são questionadas por que não foram aplicadas. Nós temos que construir ao invés de cobrar. Não é? É papel da reitoria, sim, integrar e construir. Cobrar tem que ser em último caso. Cobrar não faz parte de um planejamento de reitoria. O que faz parte é construir. E é assim que a gente tem que construir a nossa instituição. E para terminar, nós vamos criar canais de comunicação com os nossos estudantes e servidores. Não é? Nós vamos estabelecer um canal direto com os estudantes, né, que vai ser o escutar para transformar. Nós temos que escutar para transformar. E isso vai ser um canal direto com os nossos estudantes junto à reitoria. Assim como nós vamos ter também um canal direto com os nossos servidores, para que tudo que a gente debateu ali na salinha não ocorra só daqui a 4 anos de novo, na época da eleição, mas que a gente tenha essa interação constante e a gente construa aí um Instituto Federal para todas e para todos. Tá bom, gente? Obrigado.
Muito obrigada, professor Vitor. Nós faremos um pequeno intervalo de 5 minutos e seguiremos logo para o segundo bloco. Estamos de volta com o debate entre os candidatos a reitor do Instituto Federal Fluminense, hoje aqui no Campus Avançado Cambuci, e nós vamos iniciar agora o segundo bloco do debate. Neste segundo bloco, cada candidato poderá dirigir até 2 perguntas previamente elaboradas para o candidato concorrente. As perguntas serão feitas alternadamente e conforme a ordem das falas ocorrida no sorteio, e assim sucessivamente de forma alternada. Cada pergunta deverá ser formulada em no máximo 2 minutos e respondida em no máximo 3 minutos. Serão permitidas réplicas de 2 minutos para cada resposta, seguidas de tréplicas de 2 minutos. A primeira pergunta será feita pelo professor Vitor Saraiva. 2 minutos para a sua pergunta, professor. Bom, gente, ainda na questão, né, das representações das políticas estudantis, o professor Carlos Arthur, inclusive, frisou agora, né, está no programa dele e também frisou agora, né, a criação de cargo de representação estudantil. Foi assim que foi colocado aqui agora. Cargo de representação estudantil, onde vai ter uma bolsa. E essa bolsa seria para poder manter esse cargo de representação estudantil, né? E, sem dúvida nenhuma, a gente precisa, né, sempre fomentar a representação estudantil, e lógico que a gente tem proposta para isso, mas eu queria que o professor Carlos Arthur explicasse melhor como que é isso, né? Como que é esse cargo na representação estudantil, essa bolsa de representação estudantil, como que isso acontece e como que isso está relacionado à independência da representação estudantil, que é importantíssima no nosso país e é histórica, né? Minutinho, professor. Obrigado, professor. Na verdade, a gente está falando de bolsa de representação, né? Se eu falei cargo por aqui, o senhor devia ser mais tolerante, professor. Outro dia o senhor falou que a questão da permanência é uma questão fisiológica, não filosófica. A gente se confunde com as palavras, o senhor tem, inclusive, se confundido bastante com elas. A ideia da bolsa é que a gente possa, na ampliação das verbas, atender, assim como tem Bolsa Esporte, Bolsa Cultura, são todas elas feitas com autonomia, né? Até porque, de onde é que está a autonomia? Quem indica a representação estudantil é o próprio alunado. Ninguém vai escolher quem é que vai ser o bolsista, né? O que a gente quer criar, na verdade, já que a gente precisa de uma comunicação direta, porque muitas vezes os problemas que acontecem chegam muito tardiamente até nós, em função da sobrecarga, etc., que a gente possa ter um contato mais próximo, mais direto. Então, o que a gente pretende em havendo, e aí eu discordo também, professor, é bom que a gente coloque nossas diferenças, né? Os documentos são a base do nosso progresso. Foi o documento criado para o ensino médio integrado que permitiu que todos os currículos fossem reformulados. A gente começa assim. A gente cria um documento, uma proposta. Foi o documento criado para a educação de jovens e adultos que permitiu que a EJA se expandisse, né? Foi o documento criado para os itinerários que permitiu que isso também se expandisse. Então, a gente tem uma política de assistência estudantil. Nosso caso, todas as pró-reitorias são destinadas aos alunos, o ensino para os alunos, pesquisa para os alunos, a extensão para os alunos. Existe uma diretoria de assistência estudantil que cuida da assistência. Diretoria ou pró-reitoria, aí sim uma visão de quem pensa que o cargo muda, ao mudar a gratificação, passaria alguém a atuar de maneira mais enérgica, né? Até porque quem conhece a lei do Instituto sabe que as pró-reitorias elas são finitas. Nós só temos 5. Né? Para abrir uma nova, teria que fechar uma outra pró-reitoria. Não sei se a gente fecharia administração, ou ensino, ou pesquisa, ou extensão. Não compete também questionar esse tipo de coisas. Mas a independência está garantida na medida que a gente prevê, como são todos os conselhos, né? Por exemplo, agora estamos discutindo um comitê de educação do campo. Todos fizeram parte de uma chamada pública, todos integram, não há nenhuma ingerência sobre eles. Então, a representação estudantil está garantida a autonomia, porque eles vão ser escolhidos pelos próprios alunos, né? O que a gente quer garantir é uma bolsa que possa compensar como a outras, e na medida que a gente consiga ampliar as bolsas, para que isso possa ter algum tipo de retribuição, de compensação para esse trabalho. Professor Vitor, 2 minutos para a sua réplica. Bom, então, voltando aqui para a questão da pergunta especificamente, né? Nós temos como proposta, né, a valorização dos nossos estudantes pela arte, pela cultura, pela formação integral.
E eu não sei se todos os estudantes aqui sabem, existe uma carteirinha que é chamada Carteira Nacional dos Estudantes. Vocês sabem qual é? A Carteira Nacional dos Estudantes é a carteira que dá direito a vocês a ter o passe para as instituições, para você ir no teatro, para você ir numa atividade esportiva. Essa carteira é uma carteira que ela, inclusive, é promovida, e isso está registrado em lei, não é? A partir dos movimentos estudantis. Ela tem um custo, e esse custo não pode ser dos estudantes, né? Isso é muito complicado. Então, através de uma política de fortalecimento às representações estudantis, num âmbito muito mais largo do que é uma bolsa, é a gente promover para todos os nossos estudantes a carteirinha nacional do estudante, que isso também faz parte do processo de inclusão, isso faz parte do processo de formação integral, para que ele tenha acesso a todas essas situações, a todas elas. E é para todos, e para todas as pessoas do nosso instituto, que são nossos estudantes. Então, essa proposta é uma proposta ampla. Essa proposta é uma proposta independente. E é muito importante a gente lembrar o seguinte, que as nossas representações estudantis tiveram muitas dificuldades nesse último ano, inclusive, para participar das suas ações representativas, não é? A gente tem que garantir o transporte nesses movimentos, temos que garantir a alimentação nesses movimentos, nós temos que garantir que a representação estudantil esteja presente nas ações estaduais, nas ações nacionais. Isso nós temos que garantir as representações estudantis. Obrigada, professor Vitor. Professor Carlos Arthur, 2 minutos para a sua tréplica. Eu acho que a assistência é uma discussão contínua para todos nós, e a cada ciclo a gente precisa se adaptar. Eu acho fundamental a discussão das bolsas, eu volto a dizer, é muito objetiva, a escola existe para os estudantes, é uma questão o tempo todo, tudo que é currículo, tudo que é diretriz, a gente constrói para isso. Eu, particularmente, e eu vou linkar duas coisas, né? Um pouco a discussão das bolsas, a Bolsa Atleta e a Bolsa Cultura, que começa no Campus Centro, aconteceu na época que eu era o diretor de extensão que estava colocado lá dentro. Eu acho que isso é um grande incentivo para todos nós poder ampliar esses desenhos. Como eu acho que não há nenhuma questão para nenhum de nós, nem servidores, nem estudantes, sobre a ingerência, porque isso não acontece em nenhum tipo de movimento, né? Como também não consigo fazer conotação com a ideia de regras não funcionam, temos que construir e não cobrar, porque eu não sei se alguém foi cobrado por alguma coisa, porque não é a prática nossa, não é o instituto que a gente vive, não é a forma que a gente trabalha sempre com a ideia de estar junto e não da divisão, da segregação. Dizer que esse é um movimento de aprendizagem contínuo para todos nós. E que a gente precisa garantir, sim, falar das questões todas, né? Não é só enxoval mínimo, também são pessoas. Todos sabemos que faltam pessoas. Se nós estamos há tanto tempo sem construir, nós vamos garantir como? Então, o que falta é justamente a gente colocar essa situação de como poder construir. Ninguém vai remover um servidor de um campus por outra força sem que haja a possibilidade de a gente recontratar ou de absorver um cargo novo. Então, a gente está aqui sim para dizer, reconhecemos os problemas e eles vão ser tratados no tempo que seja possível. Estudantes serão sempre nossa prioridade, como sempre foram, né? E terão sempre toda a autonomia possível, não há nenhum caso que conteste esse tipo de questão. Obrigada, professor Carlos Arthur. Agora o professor Carlos Arthur terá 2 minutos para a sua primeira pergunta ao professor Vitor. Eu vou continuar tentando sempre discutir educação, né? Porque eu acho que a escola se integrar é uma opção política e a gente não vai investir em coisa diferente. A educação do campo foi recentemente absorvida pela nossa instituição como uma das prioridades, né? De várias formas possíveis. Não é só o campus agrícola, é a própria educação do campo. E aí, professor Vitor, tem três pontos importantes para a gente falar dela, né? Como é que está o andamento no IFE, das ações desenvolvidas, quais são as características e, especial também, como tem a alternância, a pedagogia da alternância é um elemento muito forte para a educação do campo. O que o senhor acha da resolução do Conselho Nacional de Educação? A gente quer ser reitor, a gente precisa olhar para dentro, né, sempre no dia a dia, mas precisa olhar também para o país, né, onde saem as regulamentações. Quer dizer, o que o senhor acha dessa resolução do Conselho Nacional de Educação, que afeta a todos nós, sobre a pedagogia da alternância? Só um minuto, professor Vitor. 3 minutos, professor Vitor. Bom, sem dúvida nenhuma, não é só no campus agrícola que a gente executa educação no campus, né? No campus Cabo Frio, por exemplo, né, nós temos um projeto, eu sou um dos coordenadores do programa das comunidades remanescentes de quilombos, onde eles fazem a produção familiar. Essa produção familiar, através da cooperação deles,
entre eles e de outros agricultores familiares, faz com que nós tenhamos aí a possibilidade de adquirir alimento através dessa produção. E aí, como eu falei anteriormente, isso é uma política que é uma política de para fora da escola, é uma política extensionista que faz com que traga para dentro da gente, né, dos nossos institutos, independente de ser um campus agrícola ou não, é, a questão da agricultura e também de todas essas ações relacionadas à educação no campo. Né? Então, isso é um exemplo de ação que a gente já faz, já desenvolve, e tem uma série de questões que vão além da questão da alternância, não é? Onde a gente faz a busca ativa, ou nós estamos aqui juntos para poder fazermos esse processo, mas também de interação com uma série de outras instituições para que isso seja efetivado, não simplesmente dentro daquilo que é uma norma, uma regra, né? Sem dúvida nenhuma elas precisam existir, mas como que a gente faz elas acontecerem? Então a gente precisa aí de uma aproximação muito grande com o INCRA, né? Nós já temos o PRONERA em São João, em Bom Jesus da Bapuana, podemos fazer com que isso ocorra através desse tipo de processo da educação no campo para outros campi. Nós temos os nossos assentados em Campos dos Goitacazes, nós temos os nossos quilombolas em Campos dos Goitacazes, nós temos aqui também na nossa região a agricultura familiar. Então, através dessas interações com o Ministério da Agricultura, que eu falei aqui anteriormente, quando a gente fala da extensão agrária dentro da curricularização dos nossos cursos, nós estamos falando de uma política de educação do campo, onde entra a questão também da alternância. Então, é isso que a gente tem que trazer para a nossa instituição através de atividades práticas que já são desenvolvidas no campus Cabo Frio, já são desenvolvidas no campus Bom Jesus da Bapuana, são desenvolvidas em vários outros campi, para que a gente possa desenvolver cada vez mais esse tipo de ensino e atender cada vez mais a agricultura, que é a agricultura que alimenta o nosso país, que é a agricultura familiar. Obrigada, professor Vitor. Professor Carlos Arthur, 2 minutos para a sua réplica. Professor Vitor, eu queria realmente discutir tecnicamente esse assunto, mas, e primeiro, assim, que você olhasse também para o Instituto. Existe um Instituto Federal, ele é muito pungente, ele trabalha de forma cooperativa. Não é só o que acontece nos campos. Então, primeiro sobre o IFE, né? Fizemos uma visita à Escola de Família Agrícola com um grupo grande de professores, o professor Ferrara está aqui, nosso proreitor de pesquisa, nossa proreitora de extensão, com o Gabriel, a Jaqueline, passamos 3 dias na Escola de Família Agrícola com aprendizagem, e em função disso está no nosso PPI. Nosso PPI tem um capítulo para a educação do campo que descreve uma série de questões que eu posso passar. Criamos um comitê, por indicação dos diretores gerais, mas também por uma chamada pública, que está com 24 ou 25 pessoas, com a finalidade de criar um regulamento para a educação do campo, é do campo, não no campo, uma diretriz institucional para trabalhar a educação do campo, e as ações a serem desenvolvidas já no próximo ano, até porque temos emendas parlamentares em caminho. Executamos PRONERA, já executamos antes, vamos executar de novo. Estamos discutindo a entrada no Parfora Inclusão para a Educação do Campo, que é a construção de uma licenciatura. Participamos da Escola da Terra agora, a formação de pós-graduação para professores que atuam no campo. E há vários cursos sendo desenvolvidos, essas funções já estão sendo colocadas. Isso é o que já acontece no nosso Instituto. Em relação à educação do campo e às nossas próprias diretrizes, para discutir um pouco o que é isso, né, já que a gente tentou permanência, vamos tentar a educação do campo, ela garante o acesso a todos os níveis de ensino. Ela precisa garantir, principalmente, a compreensão do processo social da formação desse cidadão. Essas pessoas têm um saber próprio, agricultores, quilombolas, caiçaras, indígenas, ribeirinhos, entre outras populações, têm que ser consideradas. E esse problema, para a gente tratar dele, não é um problema recente, né? Isso começa no Brasil desde a abolição, com a crise agrária que aparece. E durante as últimas décadas enfrentamos ou tivemos vários projetos, várias fases, da alfabetização rural, do Mobral, da criação do PRONERA em 98, do Encontro de Educadores de Reforma Agrária em 97, até as diretrizes para a educação básica das escolas do campo em 2002. E como o senhor tem uma tréplica, falasse um pouco da pedagogia da alternância, porque ela é central e tem uma resolução do CNE, Obrigada, Conselho Nacional de Educação, Arthur, publicada nesse ano para isso. Obrigada. Professor Vitor, 2 minutos para a sua tréplica. Então, professor, eu sei que você quer sempre discutir as questões literais, né, dos processos. Eu já coloquei aqui sobre a questão da alternância de forma prática, né? Eu estou colocando aqui o que a gente faz e como que a gente leva isso em relação a todas as nossas áreas de ensino, como que isso acontece de forma ativa,
como que isso acontece através da escuta, né? Então, isso está posto. Como você mesmo já colocou, muitas coisas já vêm sendo feitas, né? Então, nossa questão aqui não é discutir a legislação ou como que nós vamos, né, vamos tratar da questão da legislação, mas como que nós, no papel de reitoria e pró-reitorias, nós aplicamos isso para que o estudante ele consiga ter aqui, de verdade, a sua formação, para que ele possa, por exemplo, trabalhar na suinocultura, não é? Porque não tem a suinocultura. Não adianta eu falar da alternância se aqui não tem a suinocultura. Não adianta eu pegar e discutir determinadas questões relacionadas a uma parte teórica, se o mínimo da prática ela não está sendo executada dentro da escola do campo. A escola do campo é a prática. Todos os nossos estudantes aqui falaram a mesma coisa. Não adianta eu ficar só na sala de aula. Eu preciso ir para a prática, isso é alternância. Eu preciso ir para a prática, eu preciso trabalhar a prática. Eu estou aqui me formando numa formação profissional. Então, se isso não é discutir uma questão de aplicação da escola do campo, se não é discutir, assim como as ótimas relações que a gente tem que ter com esses órgãos, para que a gente tenha mais fomento, para não ter as gambiarras que nós não temos aqui no campus C, isso faz com que a gente realmente aplique o que está sendo falado. Obrigada, professor Vitor. Agora nós vamos seguir para a segunda pergunta. O professor Vitor fará a sua segunda pergunta ao professor Carlos Arthur. 2 minutos, professor Vitor. Professor, nós temos aí, ainda nessa questão do atendimento aos nossos estudantes, né? Nós temos uma questão hoje no Instituto que podia ter até inviabilizado os nossos debates aqui, a campanha eleitoral, que é a questão do transporte. Mas mais do que os debates, são as questões relacionadas às visitas técnicas que os estudantes precisam fazer. Relacionado à estrutura que eles precisam ter para cumprir essa educação do campo que nós estamos falando aqui na prática. Para que possam ir além desse campus para fazer as suas práticas. Então, nós tivemos um grande problema administrativo que diz respeito à disponibilidade de empenho para a manutenção dos nossos carros, para o combustível. E a nossa instituição, do meio do ano para frente, praticamente parou no que diz respeito a nossas atividades de extensão, nossas atividades junto às nossas comunidades. Isso é uma questão administrativa. Eu queria que, já que nós temos uma nova lei de licitações e compras, né, a partir disso, você pudesse nos assim, ajudar nesse processo aí de como será feito para que daqui por diante a gente não tenha mais esse tipo de problema, como que isso vai fazer com que a gente consiga realmente assegurar aos nossos estudantes aquilo que é do seu direito, além da sala de aula, a sua prática e fazer atividades além do campus Cambuci e dos nossos demais campos do Instituto Federal Fluminense. Obrigada, professor Vitor. Professor Carlos Arthur, 3 minutos para a sua resposta. Eu vou começar com Perdão. Aí, pode ir. Vou começar com a resposta, né? O transporte é um gargalo, a gente pensava até com os estudantes hoje, né? Para boa parte dos campi Brasil afora, né? Alguns com maior gravidade, outros com menor gravidade. Eu tive no instituto no estado de Roraima, e eles falaram que eles gastam 90% da ciência estudantil com transporte dos alunos. Lugares que é muito mais precário. Imagina como é, por exemplo, no Alto Amazonas, ou no sertão, como isso é feito. Tivemos recentemente um Tribunal de Contas da União que fiscaliza e estavam discutindo permanência nos nossos institutos, e eu fui indicado tanto pelo Ministério da Educação quanto pela Rede Federal para falar sobre isso. E o destaque que eu fiz foi exatamente esse. O grande problema para a permanência dos estudantes é transporte e alimentação. Isso repercutiu num retorno do TCU ao próprio MEC, indicando que era necessário se tratar do assunto em separado, foi apontado e comentado pelo diretor que está na CETEC. E nessa semana, como eu comentava, do Ministério Público veio essa deliberação para que seja assegurado o transporte. A instituição não vai conseguir dar conta de garantir com verba própria todo o transporte estudantil em quadros muito diferentes, a menos que a gente tenha um valor muito superior ao que a gente tem. A gente teria basicamente que, não dá para multiplicar dinheiro, infelizmente, né?
que parar de fazer alimentação, ou parar de pagar as contas, ou parar de pagar os contratos para garantir isso. É só olhar, o nosso orçamento é transparente, gente, público, a gente consegue olhar toda a despesa que foi feita, com o que foi dada, é o destino que foi caminhado. Tem outras questões, por exemplo, a nossa questão de combustível era um contrato que foi editado, né, estava bem certinho, né, Guilherme? A gente editou por mais poucos meses para completar. A nossa frota, a nossa proposta é muito clara no programa, e sim, é clara, não é levantar problema, é solução. A ideia é a gente terceirizar a nossa frota, fazer as visitas com ônibus alugados, a gente precisa ter verba para isso, é claro, no momento mais regular. Os veículos sejam terceirizados, para a gente não ter que custear a manutenção, porque é muito difícil, nossos carros rodam muito, as licitações são muito restritivas para a gente fazer isso, né? A mesma lei que burocratiza as nossas respostas é aquela que impede, né, que um servidor público, por exemplo, faça um contrato com alguém sem passar pelo devido trâmite e leve para algum conhecido. A nova lei de licitações vem sendo estudada, né, Guilherme? Treinamentos sendo dados, começa a ser implementada, e aí surpreende, porque passou na Câmara de Administração, né? Acho que todos os diretores de administração sabem disso, os diretores gerais também deveriam saber disso, né? Já que passa na Câmara que é coletiva, que a partir do ano que vem seguirá integralmente, mesmo antes do prazo, que é um prazo para que ela seja seguida integralmente. Mas a gente vai cumprir isso antes, e cada vez mais ágeis, cada vez com mais processos, para que a gente possa cumprir. As visitas, nesse ano que passou, a gente tentou buscar, inclusive, emenda, infelizmente, para a contratação de ônibus, mas isso depende de uma verba coletiva que a gente ainda não tem plena. Obrigada, professor Carlos Arthur. Professor Vitor, 2 minutos para a sua réplica. A questão do transporte, ela passa por alguns aspectos, né? Primeiro é o transporte relacionado à questão do campus Cambuci especificamente. Porque nós precisamos ter uma atenção especial, inclusive na distribuição orçamentária, não é? E isso não significa que nós vamos ter que tirar dinheiro de um campus para colocar no outro, e que isso seja bem claro. Eu quero deixar isso muito claro. Mas nós precisamos buscar as possibilidades para que os nossos estudantes consigam chegar até aqui, o campus Cambuci. E para isso a gente vai precisar de um transporte, sim. Para isso, a gente vai precisar de recursos, sim, e isso tem que estar como prioridade nessa distribuição. Assim como a alimentação tem que ser prioridade também nessa distribuição. E ainda tem uma outra questão do transporte, que vai além da questão do campus Cambuci, que tem essa situação peculiar e precisa de ter o transporte próprio de qualidade, assim como a gente tem em outros campi, em algumas outras situações, para que a gente possa atendê-los. E a outra coisa é o transporte público, que nós precisamos estar junto aos órgãos públicos para que isso aconteça. Em Cabo Frio, por exemplo, foi suspenso o ônibus dos estudantes quando nós voltamos da pandemia. Eu fui ao Ministério Público para denunciar, fui à Alerj, fui à SEDUC, brigamos junto a todos esses órgãos para que isso fosse recuperado até ser recuperado. E as passagens ainda não são suficientes para os estudantes. E a outra questão foi a da pergunta, que é: como que nós executamos o nosso orçamento através das leis que nos possibilitam? E para isso, gente, a gente precisa modernizar e aproveitar a lei que hoje está em andamento, para que ela seja o quanto antes executada e que a gente destrave esse freio de mão e consiga atender os nossos campi da forma correta. Obrigada, professor Vitor. Professor Carlos Arthur, 2 minutos para a sua tréplica. Como quase tudo a gente não consegue multiplicar, né? A gente faz dizer de onde sai. Queria te esclarecer, a gente conversou hoje um pouco mais cedo também, né? Nós temos hoje 2 comissões que dividem recursos, uma de custeio, outra de investimento. Tudo que é investido e as prioridades ano a ano são discutidas nessa comissão. Tudo que precisa ser retirado do bolo, não é tirar de um para o outro, também precisa ser apresentado nessa comissão para que seja apreciado e aprovado. Desde os últimos anos, a gente tem isso todo ano aprovado, apresentado, publicado, é documento público, gente, é tudo muito transparente, né? Essa é uma das comissões, e a outra trata do custeio. E todo ano a gente tem mudança. Por exemplo, nesse ano foram solicitados aumentos de contratações para o campus Cambuci, né? Um profissional para manutenção, um profissional para acompanhar, feminino para acompanhar os alunos que estão alojados, e um motorista. Toda vez que se é apresentado, e aí não é a reitoria que tem o grande decisor, porque eu volto a dizer, tem uma grande questão, a gente não defende uma reitoria que tudo decide, que tudo dá, que tudo concede, porque para a gente poder decidir, dar e conceder, a gente tem que ter tudo muito concentrado na mão e não discutir. A comissão apresentou. Quando foi apresentada a solicitação para isso, imediatamente foi aprovada por toda a comissão, quer dizer,
Essas 3 funções de contrato, que uma já veio e as outras estão vindo, não sairão da verba de Cambuci. E não sairão de ninguém. Elas foram entendidas como prioritárias. Isso pode ser feito com questões especiais de transporte, desde que sejam propostas e colocadas lá dentro. Para terminar, eu queria usar para isso, mas, professor, a última frase, a última resposta é assim, é só conhecer na prática. A nossa escola ela é famosa por se destinar na formação integral a conjugar teoria e prática. Não adianta a gente só ir para a prática direto. O senhor teve 5 minutos, fundamentos básicos da pedagogia da alternância, a resolução que saiu do Conselho Nacional de Educação, e nada foi dito. Então, a gente precisa, sim, da prática, da execução de tudo, mas a gente precisa também disputar, a gente precisa ler, estudar, porque a gente tem uma relação muito forte com o governo, que é o nosso gestor, e com as leis do nosso país ligadas à educação, que a gente precisa se aprofundar. Obrigado, professor Carlos Arthur. A última pergunta deste bloco será feita pelo professor Carlos Arthur. 2 minutos, professor. Senhor Vitor, a gente criou essa política de enxoval mínimo como um gargalo. O falecido professor Boinar, que esteve aqui várias vezes, né? Dizendo o seguinte, era inadmissível a gente construir, expandir, criar coisas novas sem que o mínimo pudesse ser concedido. Isso avançou muito, né? Mas é claro que ainda há grandes diferenças colocadas. Então, em relação à continuação dessa política de enxoval de investimento, como é que o senhor analisa, qual é a visão que o senhor tem para cá e para o Instituto como um todo, em que pé está isso e qual é a metodologia que vai ser usada? Professor Vitor, 3 minutos para a sua resposta. Bom, essa é uma pergunta muito boa, né? Hoje, e a gente está, para todo mundo que está nos assistindo, obviamente que a cada campus que a gente vai, a gente concentra, né, nas questões do campus, né? E hoje nós estamos aqui no campus C, é um campus agrícola, né? Um campus agrícola e um campus agrícola que ainda precisa passar por uma mudança de tipologia, o que faz com que as dificuldades e os desafios sejam bem grandes, né? E hoje, por exemplo, no Ministério da Agricultura também, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, nós temos, por exemplo, o Instituto Federal do Maranhão, que tem 5 milhões de reais sendo investidos nas comunidades quilombola e na agricultura familiar para atender a questões relacionadas àquela instituição e voltadas para a questão agrícola e desenvolvimento aí do PNAE e assim por diante, né? Por que eu trago isso? Porque nós vamos ter um escritório de projetos e captação de recursos, né? Além da questão da busca pelas emendas parlamentares, que eu acho que é isso mesmo, a gente tem que continuar, inclusive nos salvou aí durante desse período aí, complicado aí de Brasil que nós tivemos, mas nós precisamos, sem dúvida nenhuma, ter uma estrutura dentro da instituição que faça com que haja uma busca ativa desses recursos, como eu estou dando exemplo aqui no Ministério da Agricultura, como a gente tem como conseguir para o Ministério da Saúde, para a questão da saúde física e mental dos nossos estudantes e dos nossos servidores. Então, os projetos também, através de vários editais que saem pelo país, o Escritório de Projetos e Captação de Recursos vai orientar os nossos colegas, os nossos campi, a buscar esses recursos através dos editais também. Hoje, o que nós temos é uma direção que faz um trabalho muito bom de captação de recursos de emenda parlamentar, mas que amanhã, se a gente tiver alguma mudança nesse tipo de regime, nós não estaremos preparados para poder planejar os nossos recursos, desenvolver os nossos projetos e, com isso, aplicar tudo isso que diz respeito a esse enxoval mínimo. Então, a gente tem que estar captando recurso para a gente garantir o enxoval mínimo. Então, nós temos que fazer o restaurante Maricá, nós temos que fazer o restaurante em Cambuci, dentro daquilo que já tem iniciado. Além do restaurante, a parte física, tem que ter equipamento, tem que ter um nutricionista. Quando a gente fala no enxoval mínimo, não é só a estrutura de uma emenda parlamentar que já está em execução, mas tudo que vem depois. E para isso a gente precisa ter muita relação com essas outras instituições, e isso é o papel da reitoria para fora do Instituto Federal Fluminense. Obrigada, professor Vitor. Professor Carlos Arthur, 2 minutos para a sua réplica. Eu acho que tem só um ajuste, né? O nosso financiador é o Ministério da Educação. É ele que dá nossos recursos. E nossas ações orçamentárias são do Ministério da Educação. Os outros ministérios são parceiros, geralmente em ações pontuais, em editais, têm finalidade específica. Eles não vão criar
esses espaços, esses investimentos. As emendas são abertas genéricas dos deputados, a gente atende a elas, então, nossa fonte será o MEC e as emendas para questões específicas. Mas a gente está falando de questões específicas, né, o planejamento, então eu queria aproveitar o meu tempo para dizer, sim, isso é planejado, tem total planejamento, os alunos que quiserem, a gente conversava hoje, e os servidores, entre no nosso PDI 23 a 28, ali é o que está escrito, foi cumprido o outro, será cumprido o próximo, foi discutido, foi planejado onde a gente quer alocar. Para Cambuci, por exemplo, tem várias questões para os próximos anos, estação de tratamento de esgoto e água, reforma do micródromo, monitoramento por câmeras por conta da segurança, os vestiários para as quadras estão colocados aqui, um novo bloco de 4 laboratórios, almoxarifado, a fábrica de rações, reforma da casa de vegetação, um auditório para 200 pessoas, galpão de máquinas agrícolas, equipamentos para laboratório de agroindústria, o aviário, a modernização das salas de aula, construção de sala de professores, espaço de convivência de alunos e servidores, entre outras. São 29 itens. Eu quero dizer isso não como candidato. A gente fez questão de não botar isso num plano de gestão. A gente fez questão de botar isso no PDI. O PDI é o documento máximo, é um documento obrigatório que a instituição tem. Inclusive, todo reitor que entra é obrigado a cumpri-lo. Isso está escrito lá. Inclusive, quanto custa, qual é o ano. O previsto, e sim se priorizou quem tem menos, para os próximos anos, é um investimento de 13 milhões no campus Cambuci. E esses itens estão, um a um, relacionados, quantificados, numa ação cooperativa. Eu não vim aqui, e a gente aqui não cobra, né? Tem a participação de todos, e o entendimento até dos demais, de o que a gente precisa entender. Na hora que o que a gente faz, compra um ônibus para cá, um micródromo para lá. Para Cambuci são muitos itens, estamos preparados, planejados, documentados, e o PDI não é sequer do professor Jefferson, o PDI do Instituto, é um compromisso de execução para os próximos anos. Professor Carlos Arthur. Professor Vitor, 2 minutos para a sua tréplica. Professor, prodígio, hein? 29 itens, 8 anos de gestão, e agora, nos próximos 4, 29 itens a serem executados, que não foram executados até agora. Então, nós vamos para frente, né? Eu acho que a gente tem que ver aquela televisão lá da sala de aula que estragou, que está lá, ó, com a tarja preta, que ninguém consegue visualizar. Eu acho que a gente tem que ver as placas fotovoltaicas que estão lá, ó, no lugar de convivência dos estudantes para serem instaladas. Não está aí na lista. E se a gente tiver a instalação lá das placas fotovoltaicas, a gente economiza energia. E isso é dos nossos gastos cotidianos, não é de investimento. Né? Eu acho que é isso que o estudante quer. Eu acho que é isso que os nossos professores querem. Né? É lá a gente ter o depósito lá das rações organizados corretamente, as ferramentas adequadas. Certo? A estação de tratamento é extremamente importante. Extremamente importante. Mas qual é o item, a extração de tratamento? Onde é que vem? Onde é que está o recurso? Onde é que vai buscar? Então, as parcerias, sem dúvida nenhuma, com os outros ministérios, elas precisam existir. Obviamente que o Ministério da Educação é o nosso ministério que vai estar ali como referência e da onde vem o nosso recurso, todas as nossas políticas, sem dúvida nenhuma. O que eu digo é o seguinte, o Instituto Federal Fluminense, ele tem que ser promotor das boas ações e políticas públicas do nosso país, no nosso território. E para isso nós temos que ter uma visão alargada do que é educação. Nós temos que interagir com o mundo do trabalho, nós temos que interagir com a nossa comunidade, nós temos que interagir com o nosso território e nós temos que escutar os nossos servidores, os nossos estudantes. Aí depois a gente faz a lista. Obrigada, professor Vitor. Nós estamos chegando ao final do segundo bloco, lembrando que no próximo bloco será de perguntas para os candidatos feitas pela plenária. Então, quem ainda não depositou a sua pergunta pode fazê-la nesse intervalo de 5 minutos que a gente vai fazer agora, ok? Estamos de volta com o debate dos candidatos a reitor do Instituto Federal Fluminense. O debate hoje está acontecendo no campus avançado Cambuci e transmitido ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Nós estamos iniciando o terceiro bloco. Este terceiro bloco de debate será composto de perguntas da plenária aos candidatos. As perguntas foram analisadas e classificadas pelos membros da comissão eleitoral, responsáveis pela organização do debate, nas seguintes categorias: infraestrutura, expansão e consolidação, ensino, pesquisa, extensão, orçamento,
assistência estudantil, inclusão, esporte, cultura e lazer, gestão de pessoas e outros. As perguntas e categorias a serem respondidas pelos candidatos serão sorteadas, totalizando 6 perguntas de categorias distintas, que serão dirigidas aos 2 candidatos simultaneamente. Cada candidato terá 2 minutos para efetuar sua resposta, seguindo a sequência ordenada do sorteio. Primeira pergunta, vamos sortear o tema. Esporte, cultura e lazer. Que atitudes serão tomadas em relação à falta de verba para materiais de educação física, transporte e alimentação? O primeiro a responder essa pergunta vai ser o professor Carlos Arthur. 2 minutos, professor. Eu acho que alimentação e transporte a gente já tratou amplamente, né? A gente vem sofrendo um impacto muito grande da redução de verbas. Em relação à alimentação, é a política de alimentação escolar, fazer cada vez mais a participação dos editais coletivos, tentar garantir um padrão para todo mundo. O transporte, embora seja uma luta de todos nós, não é a instituição que vai conseguir fazer, ela é externa, né? E aí, como é para o esporte, e aí queria colocar um pouco o que é a política esportiva para dentro, né? Dentro do tema política esportiva e cultural. O que a gente pretende é fortalecer todo o esporte e a cultura, mas com 2 entendimentos principais. O primeiro, esporte e cultura não é a cereja do bolo. A cultura não é só o evento. A cultura e o esporte é o que está dentro da tua formação básica. É o que está dentro do teu currículo para todo mundo poder acessar, né? Para isso, a gente já tem aprovada, desenvolvida, está tramitando no final, a política de esporte do Instituto, que ela contempla desde o papel do esporte no currículo regular, portanto, conhecimento do teu corpo, tua saúde, teu desenvolvimento, até a competição, que é a parte mais de performance. Aí vem outras questões, disciplina, uma aprendizagem corporal mais, que leva para outros limites, para outros patamares. Então, e a mesma coisa colocada para a cultura. A gente espera que a gente viva de novo, voltando à pergunta original, em relação ao transporte e alimentação, o saneamento disso. Não podemos imaginar que uma rede como a nossa, que é tida como uma rede de qualidade, vai passar por um período mais longo que já viveu, tendo que se equilibrar com o orçamento parco que a gente tem. Obrigada, professor Carlos Arthur. Professor Vitor, sua vez, 2 minutos para a sua resposta. A questão do esporte, né? Na parte de cultura, quem olhar lá o nosso programa, nós temos lá como ação o culturalizar. Que o culturalizar vai levar a todos os nossos campi a parte de teatro, música, e isso vai ocorrer através de uma coordenação. E essa coordenação junto com todos os nossos servidores da área que tem conhecimento mais aprofundado no campus Guarulhos, no campus Cabo Frio, no campus Centro, com o teatro e tal. Nós vamos conversar com todos esses partícipes desse processo para a gente levar os nossos festivais até os campi e que a arte e cultura ela possa chegar no Instituto de forma geral. A questão do esporte é saúde, gente, né? E o profissional de educação física é um profissional da área de saúde. E nós temos que tratar o esporte também como fator de inclusão, como fator de permanência e êxito. Então, o esporte, ele trabalha a mente, ele trabalha o corpo, e nós temos uma série de profissionais, e alguns campi já fazem uma política de educação em saúde através do esporte. Né? A gente tem o Campus Bom Jesus que faz isso. Então, nós temos que replicar isso nos demais campi, nós temos que, através do conhecimento que nós já temos dos nossos campi dentro dessas áreas, temos campi que tem como Campus Centro muito esporte, Campus Macaé muito esporte, através da Câmara de Esporte, o fortalecimento do esporte, e o esporte, então, e a arte e cultura, como também formação integral e dentro da nossa política de permanência e êxito, da nosso plano de permanência e êxito, que através do plano de permanência e êxito a gente vai conseguir aplicar isso para todo o nosso instituto. Obrigada, professor Vitor. Vamos sortear o tema da segunda pergunta. O tema é gestão de pessoas.
como o candidato planeja reorganizar a estrutura da reitoria no que se refere ao organograma e pessoal, levando em conta que o Instituto como um todo cresceu e se modificou, e junto com isso houve um enorme aumento de demanda? Como planeja o apoio aos campi menores que não têm seu quadro de pessoal completo nessa nova organização? Primeiro a responder essa pergunta, professor Vitor. 2 minutos. Nós temos uma série de sistemas, né, que a gente precisa modernizar, né, na gestão de pessoas, dentro dos processos mesmo. Processos de pagamento, transporte, questões relacionadas ao transporte, o direito dos servidores ao transporte, que é uma discussão que já há muito tempo vem sendo travada e a gente precisa aí, em algum momento, ter um posicionamento mais positivo da nossa instituição em relação a essa questão. E nós precisamos muito fazer um processo que seja um processo participativo entre os demais campi, para a gente conseguir, através dessa distribuição, atender os campi menores. Isso significa a gente ter uma maior demanda de trabalho para esses outros campi? Não. Isso significa a gente fazer um melhor planejamento e distribuição. Isso, sem dúvida nenhuma, é necessário. Uma outra questão é que, para algumas ações, nós vamos precisar, sim, de ter mais pessoal. Nós vamos ter mais pessoas para atender. E essa busca ativa, como já falei aqui anteriormente, ela tem que ser feita, inclusive, junto ao Ministério, a gente tem que ver como que isso vai ser feito. Nós não podemos aí ter, mais uma vez, uma série de institutos recebendo os códigos de vaga e nós não recebemos nenhum. Ah, mas é porque o banco está completo e tal, todo mundo já entendeu isso, que o banco está completo. O que nós temos que fazer é buscar dentro das nossas necessidades para o nosso enxoval mínimo, que é o que a gente está colocando aqui, entre as pessoas. Entre as pessoas. Outra coisa é, nós precisamos ter um fluxo dentro da gestão de pessoas, onde aqueles servidores que estão trabalhando na gestão de pessoas se sintam seguros, com apoio jurídico, e que, em caso haja alguma questão que não seja adequada, ele, juntamente com a gestão, tenha divisão na responsabilidade, nos encaminhamentos e assim por diante. Obrigada, professor Vitor. Professor Carlos Arthur, 2 minutos. Vou direto ao ponto, porque o tempo é pequeno e são muitas questões. Primeiro, nosso instituto, diferente do quadro de professores, e todos já sabem, né, o quadro faltam mais de 60 pessoas a serem colocadas. Boa parte delas estão na reitoria, que é muito pequena, inclusive. Então, se vierem os administrativos que a gente tem por lei, assim como foi feito com os docentes, será discutido amplamente para ver para onde vão esses quadros. Então, diferente do docente, que a gente não tinha mais para receber, a gente tem muito administrativo para receber, e quando os códigos vierem, eles vão ser discutidos para ver onde é que está o maior gargalo. Segundo ponto, foi uma proposta nossa para o MEC, professor Jefferson, que é garantir profissional TAI também para docente, para todos os cargos de direção. Quer dizer, cada vez que alguém assumir um cargo de direção, automaticamente a gente consegue botar um substituto para poder ampliar o cargo. Às vezes, a gente assume um cargo e fica com o nosso setor desfavorecido. O terceiro trata dos cargos extintos. Nós temos, eu venho do campus Macaé, que tem ainda servente, datilógrafo, cargo quando alguém se aposenta não pode repor. Então, brigar para que a gente tenha. Isso sim está na portaria, né? A portaria diz quantos cargos nós temos para que os cargos extintos sejam repostos. Há um outro elemento que discutir com o CONIF, e sim é com o CONIF, para que o nosso instituto cresça enquanto quadro, né? Especialmente a questão da reitoria. Se criou uma grande injustiça na lei dos institutos, que os institutos que têm mais campi têm mais servidores na reitoria, portanto tem menos gente para distribuir, o que é uma injustiça, porque quem tem mais campus, tem mais gente no campus, né? A estrutura de administração geral tem que ser mais parecida. Isso faz com que institutos maiores tenham 80, 100 pessoas a mais do que o nosso instituto. A outra possibilidade última vem das novas tipologias. Se a gente consegue ampliar os campi, vem mais professores, vem mais técnicos. E, por último, dizer uma coisa, não é só buscativa, minha gente. O MEC jamais vai chegar a dizer que eu quero 3 cargos para o IFE. Tudo que sai do MEC, eu trabalhei lá, sai com uma regra. E a regra é uma nova publicação para todos os institutos para a rede federal. Não é uma ação individual. Raramente alguém vai conseguir pedir um código ou outro código fora de uma publicação geral para o nosso país. Obrigada, professor Carlos Arthur. Terceira pergunta. Assistência estudantil.
Gostaríamos de saber sobre as condições da alimentação, sobre a higiene, a variedade de cardápio e o acompanhamento nutricional, principalmente para os alojados. Primeiro a responder, professor Carlos Arthur, 2 minutos. A gente, em função desses últimos ciclos de crescimento, e aí volto a dizer, por isso que a gente defende que a gente consolide tudo primeiro, antes de crescer de novo, tem uma análise muito diferente sobre vários aspectos, né? Tem campus nosso que fornece alimentação como pecúnio, dá o dinheiro direto para o aluno compra. Tem campos que tem um contrato com a empresa para fornecer. Tem campos como esse aqui, Itaperuna e Bom Jesus, que tem uma cozinha, contrata o serviço e faz a compra dos alimentos. O que a gente está propondo, e também está no programa, e foi uma proposta feita para nós pelo Fórum de Nutricionistas do IFE, é construir diretrizes. A melhor coisa que a gente tem é diretrizes, sabe? Porque é o que norteia o funcionamento geral. É melhor que uma comissão que se reúne ano a ano, né? Porque dá uma garantia. Essa diretriz para alimentação escolar está dentro da política de alimentação escolar, como eu disse, proposto em parceria com o Fórum de Nutricionistas. Ela vai definir as estruturas necessárias, tanto físicas quanto de pessoal, o planejamento e acompanhamento das aquisições. A gente pode sim, e aí de novo, o que a gente propõe é sempre cooperar e nunca dividir, e dos serviços, orientar a melhoria das qualidades desses ambientes. Hoje o que a gente tem ainda é muita disparidade em relação a isso, né? Mas é um ciclo de amadurecimento, e a gente caminha para tentar universalizar isso como garantia do direito. Está na lei, inclusive, o direito à alimentação. Nós vamos voltar em outro momento a tratar desse assunto de maneira mais ampla ainda, no que diz respeito ao país enquanto proposição. Obrigado, professor Carlos Arthur. Professor Vitor, sua vez, 2 minutos. Os nutricionistas, né, esse ano se reuniram, né, de todos os institutos federais, justamente para tratar essa questão da alimentação num aspecto nacional, né? E de lá várias ponderações foram feitas, inclusive algumas colocações que a gente faz aqui. A questão da necessidade do nutricionista em todos os campi, a questão de uma estrutura de compra que seja mais eficiente, aí vem a questão da administração, né, onde a gente precisa, mais uma vez, modernizar as nossas formas de comprar. E, através disso, a gente tem, né, de todas essas reuniões, dessas conversas nacionais, nós temos também o nosso Fórum de Nutricionistas, onde o nosso Fórum de Nutricionistas já há muito tempo vem indicando as necessidades básicas para os nossos campi. Então, por exemplo, quando a gente recebe uma emenda parlamentar, como foi agora, onde foi pactuado que seria para assistência estudantil, né, e há um encaminhamento em relação ao que deveria ser feito para, por exemplo, adquirir equipamentos para aquelas cozinhas que não têm, porque não adianta você ter um insumo, mas não ter como fazer, ou então você contratar. Quando o Fórum de Nutricionistas ele indica qual é a melhor ação, precisa ser ouvido. Precisa ser ouvido. Não adianta a gente prometer agora algo que já vem sendo indicado há muito tempo, como é com os psicólogos também, que é como os assistentes sociais. Esses fóruns existem, alguns precisam ser mais fomentados, mas a gente precisa ouvi-los. Uma questão também é fazer com que essa compra seja uma compra onde a gente possa ter um cardápio único entre todos os campi. Isso já vai facilitar a questão nutricional. Nunca ser repetido o frango sempre no almoço. Então, essas são ações do nosso Fórum de Nutricionistas que temos que ouvir. Obrigada, professor Vitor. 4ª pergunta. Expansão e consolidação. O Campus Cambuci tem uma demanda urgente de servidores administrativos para o seu funcionamento básico. Médico veterinário, assistente administrativo, bibliotecário, pedagogo, nutricionista, assistente social, médico e técnico em agroindústria. No entanto, o campus ainda é considerado campus avançado, o que limita o número de código de vagas. Como reitor, o que faria para resolver a situação? O senhor apoia a transformação para campus pleno, com mais autonomia e recursos? Quais os obstáculos e os prazos para esta mudança? Primeiro a responder, professor Vitor. 2 minutos, professor.
Opa, valeu, Alexandre. Sem dúvida nenhuma, a gente quer que o campus se torne um campus pleno. Obviamente, né? Por uma questão prática, aumenta o número de códigos, a gente aumenta o número de técnicos administrativos, aumenta o número de professores, e essas demandas, sim, a partir de um planejamento que tem que ser de todo o nosso instituto, através da garantia de que quando esses códigos vierem, a prioridade vai ser para esse enxoval básico que aqui está sendo colocado, e que, claro, isso não é uma ação individual, mas tem que ser uma representação ativa do Instituto Federal Fluminense, junto com o CONIF, para tentar isso no MEC. Temos que ter uma ação ativa no CONIF, ajudar o CONIF com isso, para o CONIF, junto com esse colegiado, poder fazer a identificação dessas prioridades para o país inteiro, não é só para o Rio de Janeiro, nem para o Fluminense. Então, nós temos que ter uma ação ativa como reitoria, dentro do CONIF, ajudando o CONIF nisso, para que a gente possa, a partir desse colegiado, indicar ao MEC quais são as nossas necessidades. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa disso, a gente precisa ampliar esse campus, fazer com que ele seja um campus pleno, mude de tipologia. Precisamos ter um planejamento para que, no momento em que esses códigos de vaga cheguem, eles sejam adequadamente distribuídos e, sem dúvida nenhuma, nós temos também que, nessa representação, pedir esses códigos de vaga que está sendo colocado aqui, que eles são deficientes, por exemplo, na reitoria. Para a gente poder fazer essa melhor distribuição e fazer com que a reitoria atenda melhor aos nossos campi. Então, nós precisamos de uma representação ativa nossa, como reitoria, junto ao MEC, junto à CETEC, para que a gente realmente consiga consolidar os nossos campi e, obviamente, depois sim dessa consolidação, aí a gente pensa na expansão. Mas essas regras ainda não foram postas. Obrigada, professor Vitor. Professor Carlos Arthur, sua vez. Sim, primeiro, dar um esclarecimento. É claro que todos somos favoráveis, eu acho que os avançados foi uma tentativa de expandir a quantidade de campos para o Brasil. Eu sou sempre favorável, inclusive, que todos sejam 70 e não 40, sempre foi a fala, é um campus mínimo que estava na definição inicial. Mas algum esclarecimento. Primeiro, quem cria isso é lei. A lei cria um campus ou modifica um campus e dá uma quantidade de professores, de técnicos e de cargos. A gente tem lá dizendo, campus tal é campus 70, 40, com tantos cargos, nível tal, tal e tal. Como eu disse, a gente pode tentar expandir até por dentro, se vierem os códigos que estão faltando. Um segundo ponto é que já existe um planejamento, né? Só a gente, de novo, olhar o PDI, ele foi escrito. Esse campus propôs coisas. Parece que a gente precisa ler nossos próprios os documentos construídos, inclusive a participação dos diretores daqui, o Reinaldo, o Roski, né? Esse campus propôs 2 cursos técnicos novos, propôs um curso superior, né? E uma série de cursos para, se vierem esses cargos, já terem aonde colocar. Mais ainda, já foi também definido qual é a prioridade. O próprio plano nosso do PDI prevê. Primeiro, nós vamos transformar os avançados, depois preencher aqueles que não estão completos, e depois pensar o tipo de crescimento. Também já está escrito, a gente já está com um compromisso estabelecido para isso. E, por último, a participação ativa. Eu acho que precisa frisar uma coisa aqui, para aqueles que não vivem a discussão do governo federal. Nosso instituto é reconhecido como um dos que mais participam Brasil afora. Nós temos 41 instituições no CONIF. O Guilherme já foi, são 3, às vezes 4, às vezes 5 coordenadores no fórum nacional desses 41. Eu já fui representante nesse fórum, o Sr. Guilherme já foi representante nesse fórum, o Sr. Zé Augusto já foi representante nesse fórum. Nossos pró-reitores, embora tenham 41, quase sempre estão nesses fóruns. Especialmente essa promoção, a Sra. Aline Moraes fez parte do grupo que criou as regras para definir a mudança dos campi avançados. Então, nosso instituto tem uma participação muito ativa, mas não é para disputar para ele mesmo, né? As regras estão prontas. Aí, o último item, está para ser publicado a primeira nesse final de ano, de alguns que seriam promovidos, e ao longo de 2 anos, os demais, a promessa do governo, sejam promovidos todos, pelo menos de 20 para 40. Esse é o prazo colocado. Obrigada, professor Carlos Arthur. Quinta pergunta. Orçamento. Só para vocês já ficarem preparados, o professor Carlos Arthur primeiro a responder, tá? O campus Cambuci tem uma característica de ser agrícola, envolvendo alto custo com a manutenção de animais, cultivos agrícolas, maquinários, além de pagamento custoso de empresas terceirizadas.
No entanto, o orçamento do campus é insuficiente para cobrir esses gastos e ainda oferecer condições adequadas aos alunos e servidores. Como reitor, qual seria a sua proposta para aumentar o orçamento do campus e garantir condições igualitárias aos alunos e servidores? Como o senhor pretende trabalhar para atender a essas necessidades? Eu acho que tem duas esferas. Para eu explicar para vocês como é que é feito o orçamento, né? O governo faz o que eles chamam de matriz, o CONIF faz uma matriz, que diz o seguinte: para tantos alunos, tal verba. E ele entra em conta cursos mais caros e cursos mais baratos. Por exemplo, um curso de mecânica, que envolve muito material de consumo, ele multiplica os alunos por um fator. Um curso de administração, que não tem esses insumos, ele custa mais barato. Ali também entra o campus agrícola. Ele tem um suplemento de verba, sempre que ele é agrícola, ser colocado a mais nesse projeto. Esse valor ele ainda é insuficiente. Essa matriz, aí é uma questão que é o quanto o governo funciona, ela está congelada desde 2015, ela vem diminuindo, não vem nem sendo usada, a matriz CONIF. O que a gente fez em 2018? A gente parou de usar a matriz. E disse o seguinte: vamos garantir que todos tenham condições de funcionamento. Como é que funciona a divisão de verba interna hoje? Todas as contas são pagas, como eu disse. Contas de água, de luz, vigilância, e a cada ano se discute o critério novo, que diz: olha, isso aqui só o meu campus tem, eu preciso que tire do bolo da divisão, para a gente garantir que a gente consiga funcionar. Essa forma ela já vem funcionando desde 2018 e fez com que a gente tivesse um recurso mais equilibrado. Nesta fórmula entra o custo agrícola, sabe? É o valor que Bom Jesus e Campo City, inclusive, apresentam as despesas de contrato, os recursos extras, isso é tirado do bolo. O que sobra que é dividido por aluno. Então, enquanto regra, eu acho que a gente já tem isso bem desenvolvido. Eu acho que o que falta para a gente, e aí é fundamental, é o bolo voltar a ser um bolo razoável. O que está acontecendo hoje é o seguinte: quando a gente está tirando as contas de água, de luz, de vigilância, que a gente tem que fazer, né? As despesas com materiais, não está sobrando quase nada para dividir mais. Então, o que a gente precisa voltar, e não é pouco dinheiro, né, Guilherme? O valor que a gente tinha antes era muito maior. Quando a gente voltar a ter uma matriz razoável, com essa mesma regra, nós vamos ter um volume de distribuição muito maior. E para isso, infelizmente, a gente tem sempre discutido, o Guilherme está em todas as comissões de matriz, mas não depende de uma ação individualizada. Essa divisão orçamentária ela é feita com critérios pelo MEC para todo o instituto dentro de uma mesma planilha. Isso é que é dividido assim, não é uma ação individual de negociação. Obrigada, professor Carlos Arthur. Professor Vitor, sua vez. Nesse caso, então, a gente tem que ficar aguardando mais dinheiro, é isso, né? Então, se não tiver mais dinheiro, não tem solução. Mais uma vez, o que a gente precisa é, dentro dessa organização da nossa Câmara, né, administrativa, nós precisamos rever os nossos processos e, apesar de estar parecendo uma maravilha do jeito que foi posto aqui, e eu tenho certeza que avançou muito, porque isso foi feito em 2018, porque nós perdemos a referência nacional, na verdade o que nos foi imposto foi um teto, e nós tínhamos que trabalhar com orçamento dentro desse teto. Inclusive, sempre foi uma discussão nossa do Campus Cabo Frio junto à administração que a reitoria ela só demonstra, através das nossas matrizes orçamentárias, aquilo que cabe no orçamento. O que é a realidade da nossa necessidade nunca entra na nossa matriz orçamentária. A nossa matriz orçamentária ela é falsa. A nossa matriz orçamentária ela não mostra a verdadeira necessidade do campus Cambuci. Por quê? Porque sempre nós trabalhamos para alcançar aquele teto imposto pelos governos passados. Isso sempre foi uma discussão do Campus Cabo Frio, da minha administração, junto à administração da reitoria. E o PDI, ele se transforma nisso também, no que diz respeito à praça orçamentária. Cambuci precisa muito mais do que se parece dentro do PDI. Por quê? Porque a metodologia utilizada foi, vamos colocar dentro que é o teto para atender o que o governo está dizendo. Ou seja, uma administração pouco arrojada e muito enferrujada, precisando se renovar. Nós estamos querendo aqui, gente, é renovação. É isso que a gente quer. Então, nós precisamos, por exemplo, ajustar as compras compartilhadas. Vem como uma solução a compra compartilhada. O produto químico não chega no campus. Não é? A alimentação não chega. Então, é isso que a gente precisa rever. Obrigada, professor Vitor. Sexta e última pergunta. O tema será infraestrutura. O primeiro a responder será o professor Vitor.
O campus avançado Cambuci está localizado em uma fazenda que apresenta grande potencial para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. No entanto, o campus não apresenta infraestrutura básica para garantir o desenvolvimento dessas atividades, partindo desde a qualidade da água até mesmo laboratórios. Qual a proposta do candidato para garantir a equidade mínima do campus com as outras unidades e qual recurso pode ser buscado para esse fim? Professor Vitor, 2 minutos. Então, é isso. Nosso orçamento é esse. O orçamento 2024 não demonstra ser maior do que o que a gente tem agora em 2023. Essa perspectiva, pelo menos, não está posta. Pode ser que surjam orçamentos complementares, não sei, mas até então nós não temos essa perspectiva. Eu sei que cursos estão sendo propostos aí, no modelo similar ao Pronatec, que vem com recursos específicos para execução, como a Escola da Terra, que vai ser executado aqui, ok. Agora, o que a gente precisa é, mais uma vez, dentro da questão dessa distribuição orçamentária, nós conseguirmos sanear a parte da administração, de forma que a gente consiga, através dessas compras mais eficientes, atender e distribuir melhor os campi que tem menos recursos. Não é? Outra coisa, quando a gente fala o campus tem menos recurso, o recurso é um só do Instituto Federal Fluminense. E dentro dessa matriz que foi desenvolvida a partir de 2018 do Instituto Federal Fluminense, é feita essa distribuição. Nós temos que fazer a revisão disso para que a gente tenha tanto um campus menor quanto um campus maior, dentro da sua proporcionalidade, suas necessidades básicas atendidas. Nem sempre um campus que é maior também está com as suas necessidades básicas atendidas. O próprio campus Cabo Frio ele não oferece a alimentação, almoço e janta para todos os estudantes. Nós somos uma bolsa que é dada de acordo com o critério socioeconômico e nós não conseguimos fornecer almoço ou janta para os nossos estudantes do ensino médio técnico. Não é? E se a gente for comparar a estrutura de Cabo Frio com a estrutura de Cambuci, a estrutura de Cabo Frio é uma estrutura muito mais bem desenvolvida do que Cambuci. Essa desigualdade a gente tem que diminuir. E, para isso, a gente tem que rever a nossa matriz orçamentária, trabalhar com a nova lei, trabalhar modernizando as nossas propostas e, principalmente, abrir a nossa cabeça para a administração. Obrigada, professor Vitor. Professor Carlos Arthur, sua vez, 2 minutos. Eu acho que como cumprir, a gente comentou já, né? Fazendo o que a gente se planejou para fazer, e apontando, porque ali estão os gargalos colocados. Agora, precisa dar um esclarecimento. A matriz não demonstra a realidade, nenhuma. A matriz é uma conta que a gente faz para o governo, dizendo que com quantos alunos, quanto a gente esperava ter de recurso. A matriz não aponta as necessidades. Como é que funciona isso? A gente solicita um recurso à CETEC, precisamos de 5 bilhões no ano para a rede federal inteira. Ela vai e diz, não, eu só vou colocar 3.200, por exemplo. Na hora que ela coloca isso, você colocar na lei orçamentária. A partir da lei orçamentária, a gente volta e fala, gente, temos 3.200, vamos dividir os 3.200. Então, a gente não consegue dizer o seguinte, olha, eu tenho 3.200, não adianta a gente sentar e falar, vamos dividir com um valor que a gente não tem. Então, essa é um pouco a sequência. Então, eu acho que a gente caminhou muito bem, eu acho que tentando sobreviver nesse período que a gente já enfrentou, de dificuldades, deixando bem claro, aqueles 29 itens não são uma coisa nova, sempre foi uma construção, e é duro a gente ouvir para quem frequenta o colégio de dirigentes dizer o seguinte, não foi executado em 8 anos, vão ser executados agora. Não foram planejados em 8 anos. Nosso planejamento é muito realístico. Nos últimos 4 anos, a gente fez um planejamento para executar o que a gente esperava executar e executou. Para os próximos 4 anos, nós temos uma expectativa de planejar outras coisas, receber outras verbas e novamente executar. Então, não é que não foi feito o tratamento de água ou outra coisa nos últimos anos. Não estava escrito que era para fazer, porque não tinha expectativa da gente conseguir realizar isso. Então, é importante, quando a gente fala em modernizar, entender o que é planejar. A expectativa real de recurso, o planejamento, para a gente poder proporcionar. O cachorro é a segunda vez que ele me escolhe, eu já tenho um voto aqui, eu tenho certeza. Então, na verdade, aquilo que está ali é trabalho de uma discussão coletiva, planejada, pensada, para a gente poder seguir, e a expectativa de superação não é nenhum recurso absurdo, a gente tem captado perto disso, e ali estão colocados nossos gargalos. Muito obrigada, professor Carlos Arthur. Encerramos, então, este terceiro bloco do debate entre os candidatos a reitor do Instituto Federal Fluminense. Nós vamos fazer mais um último intervalo de 5 minutos e retornaremos para o quarto e último bloco. Voltaremos já.
Estamos de volta no quarto e último bloco do debate entre os candidatos a reitor do Instituto Federal Fluminense, aqui no campus avançado Cambuci, e durante o intervalo acabou a energia no campus. Nós conversamos com a Comissão Eleitoral Central, a presidente Thaís Elisa, e ficou definido que os candidatos farão a sua fala final de 5 minutos, gravado, e nós faremos uma edição no vídeo que foi transmitido até agora. Então, gente, nós estamos conversando aqui no debate, né, sobre questões relacionadas à administração, falamos sobre orçamento, foram os últimos temas que a gente estava tratando, e nesses últimos 5 minutos finais eu quero dizer para vocês o seguinte: hoje no nosso instituto, nós não sabemos quanto custa o Instituto Federal Fluminense, quanto custa as despesas do campus Cambuci. Se nós não sabemos quanto custa a despesa do campus Cambuci, quanto que a gente vai saber de reivindicação relacionada a um orçamento para atender da forma adequada a esse campus? E não é só esse campus, é o campus Centro, é o campus Itaperuna, o campus Cabo Frio. Isso é uma reivindicação que ela já vem sendo feita há muito tempo pelos diretores gerais do nosso instituto, junto à administração. Quando o PDI foi desenvolvido, isso foi muito bem pontuado, pedido, mas sempre a nossa limitação é o teto imposto pelo orçamento. E a gente nunca consegue saber exatamente, para todas essas ações que a gente está indicando aqui para Cambuci, quanto que isso custa. Se a gente não sabe quanto isso custa, como que a gente faz a execução disso? Como que a gente faz o planejamento para quando esse orçamento vier e se ele vier? Qual é o nosso déficit em relação àquilo que deveria ser o Instituto Federal Fluminense? E no aspecto da gestão, da administração, isso precisa ser pontuado continuamente. Isso vai impactar nas nossas ações de assistência estudantil, vai impactar na nossa alimentação, em quanto que deveria ser a nossa alimentação, quanto custa para a gente implementar a alimentação da forma adequada em todos os nossos campos. Nós não sabemos, né? Nós sabemos individualmente pelo campus, por aquilo que a gente faz de pesquisa no campus, a gente indica quanto que seria esse recurso, mas isso não entra dentro da nossa planilha. Isso não entrou dentro do nosso PDI, porque sempre a metodologia utilizada foi: o teto é esse e é isso que a gente vai colocar para a gente bater a meta. Meta, legal, é importante, vai gerar bons números, mas esses são os números que a gente precisa para atender os nossos estudantes que estão aqui, para a gente ter o tratamento da água, para a gente poder ter adequadamente a alimentação, para a gente ter um nutricionista, né? Quantas pessoas faltam no Instituto Federal Fluminense? Quantos profissionais faltam no Instituto Federal Fluminense em cada um desses campos? Para a gente saber o quanto que a gente tem que atender minimamente na nossa proposta, no nosso planejamento. Nós precisamos desse levantamento. Se a gente quer reivindicar mais pessoal, se a gente tem a possibilidade de recebermos mais técnicos administrativos, como que a gente vai fazer o planejamento se a gente não sabe exatamente? Mas os campi sabem. Uma outra coisa, toda vez que a gente fala de execução, várias coisas são ditas que foram feitas. Foi feito isso, foi feito aquilo, foi feito... Sabe onde é que essas coisas foram feitas, pessoal? Nos campi. Nós não podemos tirar o protagonismo dos campi, da nossa comunidade, dos nossos estudantes. Esse protagonismo é dos campi. Precisa ser organizado, integrado, através de políticas institucionais que a gente precisa continuar desenvolvendo, mas não vamos tirar o protagonismo dos nossos campi. Essas ações, a ação de EJA, ação relacionada a várias outras questões do ensino, de assistência estudantil, de alimentação, quando a gente tem uma situação de êxito, isso está acontecendo aonde? Nos campi. E muitas vezes por iniciativa e por a excelência desses profissionais que estão nos campos, que pensam no Instituto Federal Fluminense, e a partir dessas ações fazem com que as coisas aconteçam, e nem sempre é por conta de uma política institucional. Nós precisamos melhorar as nossas políticas institucionais justamente para a gente conseguir diminuir essas desigualdades entre os campos e, com isso, atender cada vez melhor os nossos estudantes. Então, gente, a gente tem que sempre pensar que nós temos que fazer um Instituto Federal para todas e para todos. E para todas e para todos, para todos e para todos em qualquer campus do nosso Instituto Federal Fluminense. Nos nossos colegas da reitoria, em Cambuci, no Campus Centro, no Campus Guarulhos, em Cabo Frio, Itaperuna. O Instituto Federal tem que ser para todas e para todos em todos os nossos campi. Se nós não temos exatamente a dimensão do quanto nós somos, do quanto que nós precisamos e de quanto a gente precisa dentro desse nosso planejamento, indicar as nossas demandas
para uma ação de pró-reitoria que é para além do que é o Instituto Federal, ou seja, temos que trabalhar dentro e para fora. Finalizando, é importante a participação dos nossos estudantes dentro desses processos. Nós já temos as representações estudantis, mas, por exemplo, na questão de administração que nós estamos falando, precisamos de uma representação estudantil dentro da nossa Câmara de Orçamento. É assim que acontece em muitas instituições federais, públicas, e é assim que tem que ser também no nosso Instituto. Espaço para os alunos em todas as instâncias. Colegas servidores, estudantes, chegamos ao fim de mais um debate, esse muito acalorado, até em função do lugar que a gente está. A gente falou de muitos problemas hoje, né? Típicos dos tempos que a gente vive, tempos difíceis que a gente experimentou. Mas é importante a gente também celebrar. Eu acho que quem vive de educação não pode só viver da crítica, tem que ter a celebração. E aqui acho que tem um pacto de todos nós. Ninguém que entra na educação entra para destruir alguma coisa. A gente sempre entra para construir alguma coisa. Nós tivemos nos últimos anos, apesar de todas as dificuldades, também muitos progressos, se a gente pensar na nossa instituição. Temos regras de remoção claras, temos processos de capacitação que permitiram que muito mais servidores pudessem entrar. A discussão curricular aprofundou muito, né? Os currículos que hoje em dia vocês praticam vêm de fruto de diretrizes, documentos que reverberaram em todos os lugares. Nossos sistemas se modernizaram, né? A questão do custo dos campi, e a verdade seja colocada, o nosso painel de execução orçamentária e financeira ele é público, todo mundo consegue acessar e ver quanto cada um executa. Nós temos planos de dados abertos, todos podem ver. Até a planilha dos professores com a carga horária deles, hoje ela é pública e qualquer pessoa pode acessar. A gente investiu muito para que a gente pudesse ter essa crítica. Mudamos nossos processos seletivos, mudamos a nossa divisão de verba para que ela fosse mais transparente e mais justa, discutimos um enxoval mínimo, discutimos muita inovação tecnológica, o Polo foi um grande agente para isso, as salas makers, os espaços pedagógicos alternativos. Nossa EAD se desenvolveu muito, independente da finalização, temos muitas turmas e formação continuada colocando. Assumimos a responsabilidade nossa com o campo, com a formação de professores, com o reforço da educação básica, com muitos outros limites. Se a gente olhar a nossa retrospectiva, eu acho que a gente ainda tem muito a comemorar em relação a isso. A inclusão foi amplamente construída na nossa instituição, não somente pelos núcleos, mas é uma ideia que é o nosso próximo passo, né? Nosso grande gargalo ela não pode ser para quem quer entrar e assistir, ela é para todos, tem que estar no currículo, tem que estar na formação de todos os servidores. A discussão sobre assédio está colocada com um comitê, com um programa montado para esse fim, que é um tema muito caro e muito grave, a gente precisa tratar de todos os assuntos, foi tratado com medidas muito severas, são necessárias para quem se dispõe a entrar numa gestão. A regulamentação de atividade docente, a regulamentação de atividade dos técnicos administrativos, que permite hoje que os técnicos possam cumprir parte da sua jornada com a qualidade de vida nos seus programas de capacitação. Para os alunos, aprovado recentemente o nosso regulamento, a nossa RDP didático-pedagógica, que vai mudar completamente, especialmente para vocês, o que é a recuperação de aprendizagem e o que é a promoção. De agora para frente, todas as provas e avaliações terão garantido a recuperação de nota e de conteúdo para todos os alunos dentro do horário, e não mais uma prova substitutiva. Então, acho que a gente teve muito a avançar. Mas se a gente puder dar uma mensagem final para isso, e é o momento que a gente vive, eu vou voltar à minha primeira fala, né? Todo o processo dentro de uma instituição de educação é um processo pedagógico. O que é a pedagogia, se a gente for discutir? A pedagogia é usar a educação para intervir na sociedade. No caso, a sociedade que a gente intervia é na gente mesmo, né? Como é que a gente sai de um processo desse? Então, somos quase todos muito parecidos. Pessoas que acordam cedo, que trabalham duro, que se dedicam no seu lugar de trabalho. E a gente precisa investir nesse instituto, que coopera, que planeja, que vai para a ação de maneira comum, né? Não vamos investir, sabe, num processo desse, entendendo que existe, porque ela não existe, uma separação entre os certos e os errados, os campi e a reitoria, que sequer existe uma coordenação geral que trabalha para todos. Quem visita e quem conhece, até porque muitos fazem isso, sabe do que a gente vive, sabe do que a gente se alimenta. Eu não acredito numa política que se pareça com a política eleitoral, com a política de rua, uma política externa. Porque todos nós fomos tocados pelo mesmo ponto. A palavra paz, que vem de pacto, o que a gente pactua, e é o nosso elemento de paz, é o processo educacional. Ninguém faz educação pública se não estiver disposto a trabalhar com essa paz. É nessa paz que a gente investe a nossa colaboração. Obrigado mais uma vez a todos pela participação.